Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e nós queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo com essa pré-aula da classe adulto é que você, professor, você aluno, você superintendente, você que sempre está nos acompanhando, tenha um pouco mais de conhecimento e conteúdo para preparo da sua aula, de uma mensagem que você irá pregar e assim por diante também para a sua edificação pessoal. Pedimos as vossas orações quando estiverem de joelhos, lembrem dos vossos conservos em Cristo, somos carentes. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2026, com a temática central, a Santíssima Trindade, um subtema, um Deus único revelado em três pessoas eternas. A aula anterior, que foi a aula de número 10, nós aprendemos sobre o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o capacitador. A de número 9, o Espírito Santo, o regenerador. Hoje nós vamos fazer uma tratativa na lição de número 11 sobre o Pai e o Espírito Santo. Para comentar essa lição de hoje, nós temos a presença de nossos companheiros, teólogos, pastor Rômulo Eduardo Tavares. A paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, queridos pastores, também nossos queridos irmãos que estão sintonizados conosco. Seja um tempo aí abençoador para todos nós. E também a presença do evangelista David Brugger. Paz do Senhor, evangelista David. Paz do Senhor, pastor você, paz do Senhor, pastor Rômulo, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse exato momento. Glória ao nome de Jesus. Você que já é inscrito, a nossa palavra de gratidão. A você que está pela primeira vez acessando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Você, uma vez mais, sendo recorrente, né? Você que já é inscrito, divulgue. Nosso desejo é alcançar o maior número de pessoas com essa pré-aula. Lembrando sempre que o nosso intuito é gerar crescimento pela palavra de Deus. Lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Vou pedir ao evangelista David fazer a leitura do texto áureo. Muito bem, texto áureo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. A verdade prática, pastor Rômulo. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Os objetivos da lição, que são 3, e é muito interessante pensarmos em objetivo, e o nosso desejo é que ao término dessa lição de hoje, você que está sendo alcançado com essa programação, você possa ter plena consciência dessa filiação que nós vamos tratar hoje, confiando que você não é mais escravo, mas herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Os objetivos são 3, o primeiro diz, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão, do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. Explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Esses são, então, os 3 objetivos da nossa lição de hoje. E a leitura bíblica em classe, ela está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 17, e também na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Acompanhe a leitura. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo,
mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição, os seus 3 pontos e seus subpontos, pensando então o Pai, a temática central, o Pai e o Espírito Santo. E a introdutória, ela vai dizer assim: nós vamos ver que o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Nós vamos caminhar por aí hoje. E o primeiro ponto dessa lição, o Espírito e as dádivas do Pai. Eu já começo, pastor Rômulo, contigo, tá? Vou começar contigo aqui. Eu até fiz algumas observação aqui, porque nós vamos, nesse primeiro ponto, pensar da escravidão à filiação, depois da rebeldia a filho legítimo e depois das trevas à plenitude do Espírito. Então, o primeiro subponto, da escravidão à filiação. Pastor Rômulo, Deus, eu anotei aqui, ele nos livra, a filiação, melhor dizendo, ela nos livra do medo e do poder do pecado. E nos convida a viver uma vida plena e livre em Cristo. Então, assim, a gente deixa de ser escravo e agora passa a ser filho, mais ou menos por aí. Sem dúvida, e essa escravidão tem a ver com a realidade do estado pecaminoso e os males que o pecado traz sobre a vida do ser humano, inclusive influenciando sentimento, pensamento, vontade. É uma inclinação, uma predisposição àquilo que é contrário à vontade de Deus e é um poder que lhe subjuga. Não somente uma tendência, mas um poder que lhe torna escravo. Ele é escravo do desejo, do ego, e dessa forma o ser humano sem Deus caminha para essa separação da vida, para a própria morte, vai se afastando do Criador. Logo, o pecado torna ele escravo, e esse estado de servidão, quando alguém é encontrado pelo Evangelho, o Espírito de Deus passa a habitar nessa pessoa. E ele tira desse estado de escravidão e também desse estado de servidão, ele nos tira daquele medo que nós tínhamos. Não somente o medo quanto à vida eterna, em relação à morte, a castigo, mas até uma relação com Deus através do medo, da culpa e da ganância. O Espírito nos leva a essa verdadeira liberdade. Somos livres desse estado. E mais que isso, somos convidados pelo Espírito para uma comunhão, um relacionamento real com Deus. Algumas coisas colocadas aqui pelo autor que eu gostaria de destacar. Ele diz assim: a lei, embora santa, não pode produzir liberdade, baseado em Romanos 7, 12 e 13. E não é que a lei não é boa, ela é boa, mas é nós que somos mal. Então a lei aponta para o erro. Ao infringir a lei, a pessoa está errando, está pecando, está desobedecendo. Logo, a lei aponta para o pecado. Mas ela não transforma o ser humano por dentro. Ela não tem o poder de mudar o ser humano. É necessário que o ser humano seja alcançado por uma conversão. Na linguagem de Jesus neotestamentária, na linguagem joanina, é necessário nascer do alto. É o Espírito de Deus que faz o ser humano ser agradável e faz ele retornar para Deus. Ele convence o ser humano, inclusive, do pecado, da justiça e do juízo, tirando desse estado de servidão, de uma relação com o medo e dessa vida voltada ao pecado. E olha, enquanto a lei ela só aponta para o pecado, mas ela não pode dar poder para o ser humano vencer, vem a graça manifesta em Jesus. O poder do pecado é vencido na cruz e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que consagra, que separa o ser humano para Deus, passa a habitar nele. E aí diz assim: entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o que a lei não poderia dar. O espírito de adoção, que está lá em Romanos 8,15, na parte B do versículo. E a ideia é uma nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. São realidades através do Espírito que habita em nós. Não somos mais escravos, agora nós somos
filhos. Nós não somos mais escravos, inclusive, do medo, como nós cantamos. Eu sou um filho de Deus. É uma outra relação. Essa filiação me livra do medo, do poder do pecado e ainda me convida para a comunhão com o Pai. Então, através do Espírito Santo, eu me relaciono com Deus e eu me torno livre do estado pecaminoso, da condição e dos efeitos do pecado que escravizam e traz a servidão. A lei aponta para o pecado. O Espírito aponta para Deus, transforma o ser humano e o conduz. A obediência à lei torna-se uma consequência através do amor a Deus como prioridade, ao próximo com igualdade, e aí você vai cumprindo toda a lei e todos os profetas. É um relacionamento de filho, é um relacionamento de amor e é um relacionamento de paz, no qual nós seremos guiados agora, norteados pelo Espírito. E dessa forma, a Trindade age para que nós saiamos da escravidão, de um estado de servidão, para a liberdade e um relacionamento vital com Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Então, da escravidão à filiação. Evangelista David, o segundo subponto, da rebeldia, né? Até sublimei bem a palavra rebeldia, né? Da rebeldia a filho legítimo. A lição de número 9, nós tratamos o Espírito, o Deus Espírito Santo, o regenerador, e lá você pode acompanhar isso no nosso canal, essa lição está disponível. Ele vai tratar muito dessa regeneração, mas sem a regeneração, nós éramos espiritualmente, está aqui na lição, rebeldes. Então, nós saímos da rebeldia e nos tornamos filho legítimo. Muito bem. Após a queda do homem do Jardim do Éden, nós já vemos que trocou um pouco alguns princípios do homem. Por exemplo, o homem passou a ser corpo, alma e espírito, deixando o espírito sempre para o último lugar. Então é natural quando você vê alguém que valoriza mais o corpo, mais as suas vontades do que seu próprio espírito, essa pessoa está em ato de rebeldia, pois geralmente quando ela se converte a Cristo, essas coisas mudam um pouco, ela começa a pensar mais no espírito, começa a pensar depois do espírito na alma e posteriormente o corpo. Embora, quando eu falo sobre isso, não estou fazendo nenhuma alusão para você deixar de cuidar da sua saúde, deixar de cuidar da sua vida, cuidar da sua alma, né? Precisa, mas é interessante que o teu espírito é o que está ligado com o Espírito de Deus. Então, sendo assim, você precisa deixar, de fato, essa vida de rebelde e se encontrar com Cristo. Olha que interessante. Um rápido testemunho aqui, eu lembro quando eu tinha algo que eu gostava muito de fazer no meu coração, que era algo que a igreja proibia fazer. A igreja proibia fazer, era uma aula determinada que eu fazia, pastor de artes marciais, e eu lembro que a igreja não gostava que fazia. E eu lutei muito para me libertar disso, porque isso não me levaria, né, a lugar nenhum, até porque não era algo aprovado, né? É um esporte que não era aprovado, não quero fazer menção dele. Mas eu lembro que em um dos cultos, Deus usou muito pregador para falar: hoje Deus tira o Egito de dentro de você. Tem muita gente que ele é rebelde por não ouvir a voz do Espírito Santo e ser direcionado para onde Deus quer que ele esteja direcionado. Pois a obra do Espírito Santo, ela não apenas nos convence do pecado, mas também nos conduz a uma nova identidade diante de Deus. Então, realmente, a pessoa tem essa conversão, né? É interessante que quando nós falamos de conversão, é um giro de 180 graus. Eu lembro de uma certa feita de alguém das pregações dizer assim: hoje Deus muda a tua vida e você terá um giro de 360 graus. Eu falei, vai parar no mesmo lugar, né? Mas tudo bem. Então antes nós estávamos em rebeldia contra o Pai. Nós vivíamos segundo o nosso desejo, a nossa carne e afastamos da sua vontade. E abrindo parênteses aqui, pastor Valci, hoje em dia muitas pessoas perguntam: isso pode, isso não pode, o cristão pode fazer isso, deve fazer isso. Você vê que mesmo uma pessoa às vezes vivendo em pecado, ela sabe que quando ela se entrega para Cristo, ela tem que parar um pouco de viver aquela vida que ela está vivendo, deixar aquilo de lado e ser uma nova criatura. Então nós aprendemos que é o Espírito Santo, né, que nos coloca no caminho certo, né? Que tira o homem da rebeldia contra Deus e agora ensina o homem a viver segundo a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus, aqui é muito importante a gente falar sobre isso, porque viver a vontade de Deus não é, nem sempre, é muito raro ser a nossa vontade. Geralmente nós temos uma vontade contrária à vontade de Deus. E a sociedade dos dias atuais, ela tem pensado que se isso que você faz te faz feliz, isso te faz bem, então logo isso é certo. Nem sempre, né? A voz do povo, na verdade, nunca foi a voz de Deus, né? Por exemplo, Barrabás, quando estava sendo posto no lugar de Cristo, né, para ser solto, as pessoas, a multidão gritava: solte Barrabás, né, e não Cristo. Então a voz do povo sempre tem confundido aí muitas coisas, mas a voz de Deus, ela que nos ensina, ela que nos instrui
e através do Espírito Santo nós deixamos de andar segundo a carne, andamos segundo a vontade de Deus. Então cuidado, nem sempre aquilo que você sente, o teu intelecto está de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, então, por meio da graça divina e da atuação do Espírito, somos reconciliados com Deus. Só o Espírito Santo, né, que faz essa obra a qual Cristo startou ali na cruz do Calvário, né? O Espírito, então, ele nos leva, pastor, ao arrependimento e transforma o nosso coração e nos concede uma nova posição espiritual. Deixamos de ser rebelde e passamos a ser filhos legítimos. Essa mudança não é apenas moral, mas também ela é espiritual e relacional, porque o nosso Deus, já foi muito pregado, inclusive já pude assistir muitas mensagens do pastor Rômulo, é um Deus de relacionamento, um Deus que se relaciona com o ser humano. Então, ser filho de Deus é você abrir mão dessa rebeldia e viver de acordo com a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então nós olhamos para, nós estamos falando sobre o Espírito e as dádivas do Pai. Olhamos para, nós saímos da escravidão no primeiro subponto, a filiação, depois da rebeldia, filho legítimo. Eu retorno ao pastor Rômulo agora, porque o terceiro subponto diz das trevas à plenitude do Espírito. E pastor Rômulo, aqui Gálatas 4:6, eu quero até citar antes de deixar com você. Eu, por algumas vezes te ouvindo aqui no Tempo Central, ensinando e te acompanhando, eu vi você usar muito esse termo aqui, o aramaico de Abba ali, papai, paizinho. Gosto de quando você abre esse ponto e fala dessa colocação aqui de Paulo. Ele vai dizer assim, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então nós saímos das trevas a plenitude do Espírito. E Paulo está deixando muito claro aqui essa condicional, né? Vivíamos em trevas, a ideia ela é dupla e é muito bem colocada pelo autor aqui. Pecado e separação de Deus. Ou seja, escravos do desejo, da inclinação, gente que vive pelo que deseja, pelo que quer e pelo que sente, né? E longe de Deus, separados. Deus não é mais prioritário, o desejo é prioritário. Isso mantém o ser humano em trevas. Ele precisa de um poder maior do que esse poder que lhe escraviza, que lhe inclina, um poder que o liberte desse estado, mas também dê uma nova condição. Porque se apenas solucionasse o problema do pecado, mas não transformasse o pecador, a obra não seria completa. A obra do Espírito, quando o evangelista David coloca tão bem essa questão da legitimidade, um novo status agora, né? É um filho de Deus. Há um clamor do Espírito, há uma relação de paternidade e filiação através do Espírito, ao ponto que você sai dessa vida das trevas, desse ambiente de escuridão, de separação de Deus, para viver literalmente a plenitude do Espírito. E esse termo é muito pesado no Novo Testamento, que é um enchimento que direciona, que guia, que norteia escolhas, que muda hábitos, fala, conduta. Inclusive em Efésios capítulo 5, Paulo trabalha muito bem essa ideia da mudança da fala, de como eu lido com o corpo, com o desejo, com o próximo, relacionamento familiar, de trabalho, na sociedade, tudo através de um enchimento do Espírito que precisa ser contínuo e diário, precisa ser dominado pelo Espírito. Então, viver no escuro, separado de Deus, para agora estar, olha esse enunciado, na plenitude, agora está totalmente cheio. Olha que transformação, olha que mudança, olha que transição, né? Então, olha, o autor traz um detalhe importante. Ele diz que o sinal dessa nova vida, desse novo estado, dessa nova condução de vida, qual é? O sinal é a presença do Espírito. Passamos a ser habitados pelo Espírito. Nova vida, guiados, andar no Espírito. Esses termos que se correlacionam trazem a ideia de alguém que não é guiado mais pelo seu desejo, mas pelo Espírito de Deus, vivendo segundo sua vontade. Gálatas 4:6 foi citado aqui. Se sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Então Deus enviou o Espírito. Ele não nos deixou órfãos. Não obedecemos a Deus por causa de uma regra ou por apenas uma obediência à lei. Nós temos um Espírito em nós que aponta para Deus, que luta contra o pecado e o poder do pecado.
Então, não somente esse Espírito que está em nós é esse sinal de uma nova vida, como algo a mais. É o sinal de que somos adotados, o Espírito dele está em nós. Isso está em Romanos 8, 9, 14 e 16. Ele diz, o envio do Espírito, eu queria sugerir a você sublinhar, destacar essa palavra. É a prova, é a evidência. Como eu sei que eu sou adotado? Porque tem um Espírito em mim. Tá? Então, a adoção do crente como filho legítimo, né? Não rebelde, como vimos, legítimo. É por causa do Espírito. Veja o que Paulo diz nesses versículos. Ele diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Agora, olha a afirmação. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é de Jesus? Que tem o Espírito dele. Mas ele continua, versículos 14 a 16, e aqui ele está falando numa parte que ele explica sobre filhos e herdeiros. Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não é guiado mais por sua vontade, nem pela sociedade, nem pela cultura, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, a todos quanto crerem, deu-lhes o poder de ser filho. Está lá em João. Mas aqui, amplia. Não somente creu, ele é guiado pelo Espírito. E aí ele diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viver outras vezes atemorizados, com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos Abba, Pai, e o próprio Espírito, como lemos, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, guiados pelo Espírito para a luz. E quando diz o Espírito do seu Filho, que ele vê o Espírito do seu Filho, aprofunda ainda mais. Porque o Espírito de Jesus significa que nós vamos viver transformados pelo modelo de Jesus, seremos como Jesus e a missão de Jesus é nossa. Olha o que ele diz. A expressão Espírito, seu Filho, aponta para a missão do Espírito e continuar a obra de Cristo. Está tão claro em João 15, 16. Paulo confirma isso na carta aos Filipenses. Como Jesus orava, nós agora vamos ter comunhão com Deus também. Nós também podemos chamá-lo de Pai. Por quê? Porque agora tem o Espírito da adoção. Ou seja, ele termina esse ponto dizendo que agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Então uma pergunta prática precisa ser feita aqui, para que esse ponto tenha sentido. Temos uma vida guiada pelo Espírito? Quem é que nos guia? Podemos entender melhor essa pergunta pensando, quais são nossas prioridades? Quais são os nossos desejos? Que voz que nós estamos ouvindo? Né? Somos guiados pelo nosso desejo? É do nosso jeito ou do jeito de Jesus? Como que é o jeito de Jesus? Precisamos do Espírito Santo para viver do jeito de Jesus. Não há como assumirmos o trono da nossa vida e Jesus também. Nós precisamos do Espírito agora para nos tirar da escuridão e sermos plenos. Mas não é um relacionamento superficial, um encontro no final de semana, no ambiente religioso. É agora a plenitude do Espírito, diz esse ponto. Alguém que vive plenamente cheio e guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, ore onde você estiver. E diga, Deus, me guia pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo guiar você. Toda vez que o Espírito Santo guiar, Jesus estará sendo glorificado e a palavra de Deus estará sendo cumprida. Isto é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Gente que não domina mais sua vida, que morreu, ressuscitou pelo Espírito e agora vive pelo Espírito para a glória de Deus. O Espírito e as dádivas do Pai. Pensar nessa ideia, o pastor Romulo, ele já... Os próprios versículos, eles já introduzem o próximo ponto, e é muito interessante olhar para isso, porque o segundo ponto vai dizer, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Ou seja, ele não é só uma força, não é uma energia, né? E é interessante porque a lição vai dizer no contexto que ele não só dá a direção, ele caminha junto. Olha que coisa linda. Pega pela mão. Uau, vamos aprender isso juntos aqui. Então a gente não está sozinho. E isso é glorioso, porque se a gente for pensar, sabe, eu estava olhando para essa lição e imaginando o seguinte, o que acontece, evangelista David? A gente tem alguns momentos que a gente fala, eu quero cumprir isso, sabe, pastor Ivalcir? Eu quero, e talvez tem gente assistindo que diz assim, eu tento lutar contra, sei lá, um pecado, um vício, o ego, e a pessoa se frustra, às vezes até deixa o ambiente de culto, porque ela diz, eu não consigo ser tão bom. Mas nesse momento nós estamos sendo convidados para algo glorioso. Dádiva significa um presente. A gente não negociou.
Deus deu gratuitamente o seu Espírito. Por que não criarmos relacionamento com o Espírito e abrirmos mão e deixar o Espírito Santo nos guiar? Viver cheio do Espírito, diariamente, não só no culto, trabalhar, ter um casamento, amizade, um namoro cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, um noivado, já criar os filhos no ambiente de um lar que busca essa comunhão com o Espírito Construir Santo. relacionamentos. Né? Relacionamento, intimidade. Isso é muito importante. Então, assim, pensar, né? E eu estava, quando lia, estudava essa lição, preparava, olhando para esse texto, eu lembrei de João, capítulo 16, o verso 13, quando Jesus está fazendo a promessa, né, do envio do Consolador, e ele vai dizer que esse Espírito ele nos guiaria em toda a verdade. Glória a Deus. O Espírito nos guia na vontade do Pai, ele nos guia em toda a verdade. David, eu vou contigo. E já dentro do assunto. Os filhos são guiados pelo Espírito. Então agora nós não somos mais escravos, nós não somos mais rebeldes, né? Segundo o que a gente viu, nós saímos das trevas para a plenitude, agora nós entramos num caminho. Os filhos são guiados pelo Espírito. Muito bem, é extraordinário, né? Esse comentário que o pastor Romo fez, que o pastor Valcir complementou aí. E de fato, os versículos já ele abre esse tópico aqui, que é os filhos são guiados pelo Espírito. Uma das evidências de que pertencemos a Deus é o fato de sermos, então, guiados por Ele, pelo Espírito Santo. A vida cristã ela não é conduzida apenas pela razão humana, mas ela é conduzida, então, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Isso é algo divino. O Espírito Santo ele não nos orienta apenas no que diz respeito à vida religiosa, mas ele nos orienta em todos os aspectos da vida. E isso é muito importante nós entendermos isso e compreendermos de fato. Pois o Espírito Santo ele é uma pessoa e nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Santíssima Trindade, né, ou o mistério da Trindade. Então nós temos que entender que ele é uma pessoa real. Embora ele é onipresente, ele está do nosso lado, né? E às vezes nós acordamos de manhã e esquecemos que existe alguém que se chama Espírito Santo, que está junto conosco, que quer de fato pegar nossa mão e caminhar junto nos dias mais tenebrosos da nossa vida. Mas olha que interessante, nós tivemos um estudo, pastor Valcir, que é do SEDUC, Semana da Educação Cristã, e o tema do nosso ano, ele está envolvido no Salmo 35, que inclusive eu tive que pegar a revista, não trouxe ela hoje, é uma pena, mas eu podia até divulgar para os irmãos que nós temos alguns exemplares para comprar, né? E o pastor Romulo, ele comentou e fez alguma exegese do Salmo 35, e eu quero ler um dos versículos aqui, que é o Salmo 35, a versão, eu gosto muito da versão NVI, irmãos, isso é para mim, né? Eu gosto muito dessa versão, mas eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e em oração, e me reclinava sobre o peito. E o pastor Romulo depois pode me ajudar nesse tópico que ele escreveu com muita maestria, né? Mas existe uma coisa muito interessante, só existe uma forma de humilhar a alma. Não tem duas formas, é só uma forma. E a maneira de você humilhar a sua alma, para você viver guiado pelo Espírito Santo, é você jejuar de fato, porque o jejum ele queima a nossa carne, né? O jejum ele apaga as paixões da nossa carne. E Derek Prince vai escrever uma vez, eu gosto muito da mensagem dele sobre o jejum, ele fala que a alma tem três funções principais. E as três funções as três funções da alma, ela é vontade. O que é vontade? Eu quero. Segunda função é o intelecto, eu acho que assim é melhor. Terceiro, emoções, o que eu sinto. E olha o que ele fala. O que eu quero, o que eu acho, o que eu sinto, e Deus diz, o que você quer não é importante. O que você pensa não é importante. O que você sente não é importante. O que é importante é a minha vontade. Por quê? Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Nós pensamos que sabemos o que é bom. E eu posso dizer, embora a Bíblia diz em Provérbios que enganoso é o coração do homem, eu posso dizer que vivi sendo enganado pelo coração. O coração muitas vezes nos prega algumas peças. E Deus, nos conhecendo, com toda certeza posso afirmar para os irmãos que estão nos assistindo, que a vontade de Deus, ela é superior à nossa vontade. E se você quer alinhar então a sua vontade com a vontade de Deus, você tem que tratar a sua alma. E como é que nós tratamos a nossa alma? Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, eu humilhava a minha alma com jejum e com oração. Por que as pessoas acham que é difícil? De fato, a vida cristã não é um mar de rosa, não é fácil, é difícil.
Tanto que Jesus nos enviou o Consolador. Consolador é para quem está lutando, muitas vezes tendo dificuldade na caminhada. Se você de fato entrega o seu intelecto, a sua vontade, as suas emoções para Deus e vive a vontade de Deus, a chance de você ser feliz na vida é muito grande. Salmo 1, o pastor Valcir diz assim: bem-aventurado aquele, o varão ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém, né, e não se assenta. É uma degradação espiritual. Geralmente a pessoa que vive a sua vontade, ela escuta quem ela quer, ela ouve quem ela quer, ela senta com quem ela quer, ela se detém com quem ela quer, mas quem de fato tem a sua alma voltada para o jejum e para a oração, com certeza vai queimar a vontade da carne e vai caminhar com o Espírito Santo. Porque o pecado faz separação, faz divisão entre o homem e Deus. Então tem muita gente que às vezes está na igreja, 25 anos, 30 anos de igreja, mas se vive envolvido no pecado, não tem como caminhar com o Espírito Santo. Então, sendo assim, meu conselho para todos que estão assistindo, isso, a mensagem, a palavra de Deus, ela corta por todos os lados, né? É ter essa vida de oração, de jejum, irmãos, para poder andar com o Espírito Santo e, de fato, ser filhos guiados, não mais ser filhos rebeldes. Porque ser filho rebelde é, de fato, viver o que você quer, o que você acha, o que você sente. Se a tua vontade está ligada com as coisas de Deus, com certeza você vai entender, vai compreender isso que eu estou falando nesse momento. Ser guiado pelo Espírito significa permitir que Ele governe nossos pensamentos, atitudes e escolhas, produzindo em nós uma vida que glorifica a Deus. E quão difícil é para nós. É por isso que os mais velhos, podemos dizer assim, nossos pais, né, nossos pastores diziam que o caminho é estreito. E de como é estreito. Porque deixar de viver a tua vontade para ver a vontade de Deus, às vezes vai custar lágrimas, às vezes vai custar noite sem dormir, às vezes vai custar momentos de oração, momentos de jejum, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Glória a Deus. A pergunta é quem nos guia, né? Porque nós estamos falando do Espírito, que o Espírito Santo nos guia na vontade do Pai. Eu lembrei de Romanos aqui, é claro, só para citar ele rápido, Romanos 12, 2, né? Que fala da não sermos conformados, né? Mas sermos transformados para experimentarmos, né? Está bem claro lá, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Se o Espírito nos guia na vontade do Pai, eu vou provar a boa, agradável e perfeita. Pastor Rômulo, evangelista David, com muita clareza, como que é o nome do teólogo que você citou aí mesmo? Aqui na... Prince. Derek Prince. Derek Prince, né? Olha aí que bom, é uma boa referência. Mas, pastor Rômulo, dentro dessa citação que ele coloca, o segundo subponto, o Espírito opera, eu grifei aqui a mortificação da carne. O evangelista David já entrou num assunto interessante. Meus pais, na fé, eles diziam: Valcir, você precisa de orar, de ler Bíblia, de meditar, mas de jejuar. Porque era a forma que eles usavam, né? Pastor Amadeu Cunha, que já dorme no Senhor, ele dizia: você precisa mortificar a carne e você vai fazer isso jejuando e dizendo para quem é que tem o domínio. Era mais ou menos essa ideia, claro que não dá para abrir muito, mas eu vou deixar com você. Mas assim, ele além de guiar, né, os filhos são guiados pelo Espírito, o Espírito Santo opera em nós a mortificação da carne. E isso é muito interessante. Eu deixo contigo, pastor. Até porque o Espírito habita em nós, mas a gente está num corpo pecaminoso e um mundo pecaminoso. E a nossa carne continua gritando. A gente continua querendo fazer justiça própria, ter a razão, mostrar que a gente estava certo, continua com impulsos sexuais, somos pegos de assalto por pensamentos, por reações a situações que causam dor e que mexem com a gente, né? Nós temos nossas áreas sensoriais que estão em contato com um mundo extremamente apelativo, voltado ao bem-estar e ao ego, né? Então, continuamos com uma luta. E o que a gente vai fazer com essa carne gritando, né? Então, à luz do contexto aqui, só tem um jeito. Ela precisa ser sufocada até perder a força, que é a ideia de mortificar. Ela precisa perder a força de ação. Alguém dizia: mate a carne de fome, na ideia de não fique fazendo coisas que gerem prazeres carnais. Mas é fato de que não é só uma questão de ser abnegado e ao mesmo tempo de autocomiseração.
porque daí a linha fica muito tênue entre mortificar e ser um religioso. E a gente pensa que um ermitão seria então mais santo. E a santificação é uma obra do Espírito. A questão aqui é que quem dá poder ao crente para ele vencer a carne e sufocá-la, para a mortificação, é o Espírito Santo. Então, em vez de investir apenas em lutar contra a carne, invista no seu relacionamento com o Espírito Santo. Estude a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito. Viva segundo o Espírito. Porque quem vive segundo o Espírito, diz a Bíblia, ele não vai viver para alimentar a sua carne. Em outras palavras, quanto mais cheio do Espírito você estiver, menos disponível a dizer sim aos impulsos que virão, você estará. Então, a melhor coisa que você pode fazer, em vez de criar lista de posso e não posso, é você encher-se do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Ou, na linguagem de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, deixem-se encher do Espírito. E ele continua, versículo 19, 20 e 21. Ele diz, deixe-se encher, no versículo 18, 19, como que eu deixo me encher? 19, falando de coisas que edificam. No 20, sempre dando graças. No 21, se sujeitando um ao outro como ao próprio Cristo. Então, quando eu vou mudando o meu estilo de vida, eu vou sendo cheio do Espírito e o Espírito vai me dando poder para vencer a carne. Significa que não é que eu não vou mais enfrentar tentações ou que estarei totalmente ileso. Isso só quando tiver um novo corpo, um novo céu, nova terra. Mas isso não terá a força para me inclinar e a predisposição não terá a palavra final. Por quê? Eu já disse isso outras vezes em pregações, em aulas aqui, mas eu vou pedir a permissão para repetir um pensamento soteriológico, neotestamentário, principalmente paulino. O que nós entendemos é que na cruz Jesus venceu o poder e a corrupção do pecado. Mas quando ele voltar, ele vencerá a presença do pecado. Então até lá eu lutarei. Só que a grandiosidade é que nós pensamos o pecado, na hamartia, apenas como errar o alvo. E esquecemos que o primeiro sentido dessa palavra é muito mais profundo do que errar o alvo. O primeiro sentido é um poder que inclina. É um poder que age. É esse poder de inclinação, de escravidão, do estado de servidão citado pelo autor, que o Espírito Santo vence. E é um outro espírito, não mais de agora de escravidão e de temor, no sentido de atemorizado, mas um espírito de adoção e um espírito de ousadia. Então veja, agora é um outro espírito que está dentro de nós, o Espírito de Cristo. E se Jesus venceu o pecado e tinha sobre si o Espírito, nós em Cristo, tendo o Espírito dele em comunhão, podemos dizer não para o pecado. Em outras palavras, é bem verdade que o bem que eu quero, esse eu não faço. Pois bem, só que eu já morri e o Espírito habita em mim. Então, o meu eu que é o pecado, mas o Espírito que habita em mim, agora, ele mortificou, ele sufocou, ele está guiando a minha vida. E no momento que minha carne quiser, o Espírito agora vai dialogar comigo, vai testificar que eu sou filho de Deus, vai clamar Abba, vai chamar o Pai, e o Espírito me dará força para dizer não ao pecado. O Espírito gerará a consagração para Deus e, consequentemente, a separação do pecado, que é um processo chamado santificação. Ele é gradual. Eu vou me fortalecendo. Na linguagem bíblica, eu vou me aperfeiçoando no amor, eu vou desenvolvendo a minha fé. Isto é, ela vai se tornando prática, ela vai se avolumando, eu vou ficando mais forte espiritualmente. Por isso, o homem não é um ser passivo, ele é convidado para esse desenvolvimento, aperfeiçoamento, para crescer, para aprender a dizer não. E às vezes até alguns momentos em que Deus permite privações e provações é para que o ser humano vá aprendendo que a carne não serve, que as coisas daqui são passageiras, para ele aprender a priorizar, para ele aprendendo a sintonizar a voz do Espírito Santo, e por isso a gente não pode apagar o Espírito, desprezar as profecias e abandonar o congregar, o ensino, o pastoreio, o poder da palavra, do cajado e da vara, o poder do ensino corretivo que me torna apto para boas obras, que é apto para discernir. Olha a importância do contato com a palavra de Deus. Então veja o que ele diz. Aqui é um ponto importante que eu queria destacar. A ação do Espírito não apenas mostra o erro. Não é só uma questão religiosa do erro. É mais que isso. Mas transforma. E aqui entra no ponto deixado pelo David.
do Prince, citado pelo teólogo, sobre a vontade, a alma, o pensamento, o querer. Ele transforma a vontade, e esse último ponto aqui é extraordinário, fortalece o crente contra o pecado. Cada vez eu vou ficando mais forte para dizer não. E daqui a pouco, eu vou ficando tão cheio do Espírito que eu vou me perdendo de mim. E eu vou ficando mais parecido com Jesus. Até o dia em que a imagem do varão perfeito transformada em glória em glória, nós teremos isso que é corruptível, que vai se corrompendo, transformado em incorruptível. E nós o veremos como ele é. Glória a Deus, né? Profundidade, pastor Romulo. Esse final aqui, ele fecha, né? E ele cita Romanos 6,14, me permita. Por favor, se você puder ler o texto, esse versículo é muito profundo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Domínio, esse poder, essa ideia do texto original grego, nós não estamos subjugados pelo poder, sabe, subserviente. Não, nós agora temos a liberdade, inclusive, para dizer não. Sem entrar em questões de discussões de escolas doutrinárias, é tão profundo isso, veja, que é mais que livre-arbítrio, ou de briga teológica e soteriológica. Você sai dessa relação Calvino-Armínio. Sabe, você entra agora no modelo, não é de Calvino nem de Armínio, é no modelo de Jesus. Exatamente. E no modelo de Jesus, o Espírito de Jesus vai me convidando para eu fazer isso aqui, que eles aqui, ó. Eu vou participando junto, que é andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne, santificar diariamente. Eu vou tendo uma prática, é uma fé dinâmica. Ela é diária. Ela não é só lá um encontro no ambiente religioso em que eu crio linguagem religiosa, roupa religiosa e fala religiosa. O que não pode fazer isso? Isso não vence o poder do pecado. Não. Essas traduções humanas, que inclusive os fariseus estavam seguindo em tradições judaicas, Jesus critica, tentando aplicar a lei com exageros, não transforma o ser humano. O que nós precisamos, eu resumiria assim, é investir no relacionamento do Espírito, comer a palavra de Deus, e aí, cheios do Espírito, orar, jejuar, e permita dizer, jejum de alimento e de tanta coisa, e mais, sabe o quê? Investir tempo para ficar a sós com Deus. A gente está precisando de solitude. A gente está precisando silenciar tanto ruído, como diz aquele hino tão cantado pela segunda oração, silenciar todas as vozes para ouvir a do Senhor. Porque é a voz dele que é poderosa. E há uma unção que quebra todo jugo. O pecado não tem a palavra final. O diabo não tem a palavra final. E permita-me, eu até peço desculpas por alargar um pouquinho, mas é que tem uma coisa perigosa que está dominando a igreja e está nas mídias sociais, e a gente precisa alertar a igreja sobre isso, que assim, você tem desejo, você tem vontade, a gente dá nome bonito para o pecado agora na nossa geração. Sabe, não é adultério, é uma fraqueza, não é um roubo ou uma mentira, não é um desvio de caráter, é uma fragilidade, não. A gente precisa, por causa da fraqueza, porque isso é humano, e todos nós temos lutas e batalhas em áreas distintas, mas eu e você somos igual, somos pó, somos temporário, e se não tivermos cheios do Espírito, não adianta religiosidade, nome, não adianta cargo, não adianta influência, a vitória de ontem não é garantia da amanhã. Todo dia precisamos ser cheios do Espírito e dominados pelo Espírito. Ai de mim, se eu me deixar ser dominado por mim mesmo. Eu dependo totalmente do Espírito Santo. Hoje é o dia da gente orar e se reunir nessa escola dominical para fazer uma oração junto e buscar o enchimento e a plenitude do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque nós estamos no tema, né? O Espírito nos guia na vontade do Pai, né? Então, quer dizer, se eu quero entender a vontade do Pai, eu preciso deixar que o Espírito Santo me guie nessa vontade. Evangelista David, eu vou contigo no terceiro subponto, que, continuando ainda dentro dessa ideia, que agora na condição de filhos nós somos guiados pelo Espírito, ele opera essa mortificação da carne, já comentado pelo pastor Rômulo, mas ele não age independente, ele age conforme o plano do Pai. Interessante, nós vamos ver o Espírito Santo agindo, pastor, já desde a criação de tudo, né? Quando Deus vai criar o universo. Né? Você vai observar lá que quando Moisés, né, vai escrever o Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo movia sobre a face das águas. Então essa ação, essa obra dele agir, observa que nós estamos falando da Trindade, né? Que Deus,
ele, quando verbaliza, nós vemos Jesus em ação, mas quando age, nós vemos o Espírito Santo em ação, fazendo essa obra, concluindo essa obra que foi proferida e profetizada por Jesus. Então, sendo assim, o Espírito Santo não atua de maneira independente ou desconectada do Pai. Dentro da harmonia perfeita da Santíssima Trindade, o Espírito realiza na vida do crente aquilo que faz parte do plano eterno de Deus. Então, Deus tinha um plano para a humanidade. E esse plano era enviar o seu Filho como único Salvador de toda a humanidade. Então, desde a criação até a redenção, vemos o Espírito executando a vontade divina. Ele aplica em nós a obra da salvação, nos santifica, nos fortalece espiritualmente e nos conduz ao propósito estabelecido pelo Pai. O que isso nos mostra? Que a vida cristã não é um fruto do acaso, mas um resultado do plano divino. O Espírito Santo trabalha em nós para que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida. Isso é interessante porque vai moldando o nosso caráter. Tem um hino que fala muito, eu não canto, né, mas pelo menos ouvir e dar uns glória eu dou, né? Que fala que tem que ser de dentro para fora e essa mudança ela começa de dentro para fora. E esse silêncio que o pastor Rômulo falou, né, e esse louvor que as irmãs cantam muito, que precisamos calar, eu não tinha prestado atenção nessa letra assim, impressionante, né? E ontem mesmo eu estava no meu momento a sós com Deus e fiquei pensando, né, quando todas as vozes se calaram, ficou eu e Deus conversando, como isso é importante, irmãos. Não sei quanto tempo faz que você não faz isso na tua vida. Parar um pouco, deixar as coisas um pouco de lado e ouvir a voz de Deus e ouvir o Espírito Santo trabalhando, te direcionando. Às vezes nós queremos ouvir Deus e queremos que Deus fale em profecia, só que muitas vezes Deus precisa do silêncio para falar com você. Talvez é no silêncio do teu quarto, talvez é no silêncio no meio desse caos, para que o Espírito Santo venha continuar a fazer essa obra na tua vida. Então, ele molda o nosso caráter, direcionando os nossos passos e preparando-nos para a glória futura. O Espírito Santo ele está preparando, nós ouvimos muito essas mensagens, né, antes, né? Preparando a noiva para o Cordeiro, pois em breve Jesus vem para buscar a igreja. E nós temos que estar preparado, nós temos que estar pronto para o arrebatamento, para o arpaz, né, que Jesus vai nos tomar e nos levar consigo. E esse é o nosso ajudador. Hebreus 13,6 diz assim, e assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Isaías 41,10, não temas porque eu sou contigo, não te espante porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. No versículo 13 de Isaías, vai dizer assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Que palavra, hein? O Espírito Santo é aquele que te toma pela mão, que te ajuda nessa caminhada. Então você talvez, irmão, irmã, professor que me escuta, talvez tenha enfrentado dificuldade na vida e não tenha entendido como vencer. E de fato, isso é simples, porque se vence com o Espírito Santo, né? Agora, abrir mão das coisas que vai ser mais difícil. Mas o Espírito Santo é que nos ajuda. Glória a Deus, né? A gente está aí pensando o Espírito age conforme o plano do Pai. Pastor Rômulo, você pediu um instante, por favor. Não, só queria dizer que o meu coração estava queimando então muito. Deixe só. Durante todas as falas aqui, não tem outra saída, né? Nós precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos ter que tomar uma decisão. E a gente vai ter que lidar com coisas que a gente não pode resolver. A gente gostaria de voltar lá atrás, a gente gostaria de resolver, mudar, ter sido melhor, ter sido diferente. Mas eu acho que o convite ele é simples, nós saímos da relação da culpa para esse relacionamento tão importante com o Espírito Santo, sabe? No dia a dia. Que desafios que o David colocou aqui, que a gente vem conversando. Numa vida tão corrida, não é gastar tempo, é investir tempo a sós com o Espírito Santo, é o inverso. Será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Será que no nosso culto, quem tem mais voz? Será que é o pregador? Será que é o cantor? Será que é o jargão do pregador ou é a voz do Espírito Santo? Sabe, quem nós estamos ouvindo? Quem é que tem guiado o nosso coração? Sabe, eu preciso ter a última palavra? Eu preciso ter a razão? Será que esse é o modelo de Jesus? É assim que Jesus fez nas suas defesas? De fato, nós precisamos do Espírito Santo para ser transformados num outro modelo. E provavelmente o pensamento sucesso ministerial do final do século XX, principalmente agora no início do século XXI, com o avanço das mídias sociais, levou a uma representatividade
Há uma vida social que não combina com o modelo de Jesus. Não lembra um Jesus que começa na manjedoura e termina lavando pés, um Jesus que assume a cruz. É um outro modelo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para voltar. E esse voltar ao primeiro amor, e esse voltar às primeiras obras, esse se arrependa, vai lá, volta, começa, esse avivamento, revivamento, essa vida constante, esse recomeçar, veja, não é uma novidade. E aqui que eu queria alertar, não é uma novidade. O Pai trabalha em consonância com o Filho e com o Espírito, e isso está revelado na Escritura. Ou seja, o que Deus tem para fazer pelo Espírito não é algo que Ele nunca fez. Eu vou pensar, vou falar o que nunca ninguém falou, vou viver o que nunca ninguém viveu. Deus vai dar para você uma coisa que nunca deu para ninguém. Isso não tem a ver com as Escrituras e com o modelo de Jesus. A obra que Deus fez na cruz, que é um projeto eterno de redenção, já é suficiente. A Nova Jerusalém é gloriosa. Então, no meio dessa caminhada, até que estejamos lá, o que é avivamento? O que é voltar? O que é o renovo? O que é essa novidade de vida? Verdade. Se não voltar à primeira obra, ser como Jesus. A novidade não é um outro modelo, é voltar lá para aquele modelo, é voltar lá para Jesus. A gente não precisa de outras coisas. Jesus é suficiente e o Espírito de Cristo quer nos tornar como Jesus. A obra já é completa, né? Não precisa de mais nada. Vamos fazer um exercício de EBD aqui rapidinho, vocês me ajudem aí? Pastor Rômulo, Hebreus 9:12, Evangelista David, Efésios 1:5. Eu gosto muito desse louvor, tá? Se eu não te ouvir, tá até aqui na tela do meu celular. Uau. E eu ouço minha esposa cantando em casa e eu às vezes tenho um pouco de medo de cantar ele, porque a gente, em forma de canção, a gente às vezes se torna, vou usar eu, tá, Valcir, não é você aí, não são aqui os comentários, mas eu me torno um hipócrita. Acho que nós temos um parentesco. Eu canto, porque olha só, olha que interessante, eu preciso calar todas as vozes menos a tua, silenciar todas as vozes menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança. No começo, meio e fim, tua voz é tudo. Esse é o refrão. Eu, às vezes, esses dias eu peguei cantando isso que eu parei. Falei, Jesus, eu tô com vergonha de cantar isso aqui. Porque assim, a gente é pego. Mas vamos no exercício rápido, é só para relembrar o hino aqui. E geralmente, quando deu errado, é porque a gente ouviu a nossa voz ou de alguém, não a dele. Infalivelmente, a gente já ouviu isso aqui domingo, inclusive à noite. Infalivelmente, se nós fizermos a vontade do Pai, foi a pregação. É impossível dar errado. Salmo 124, né? É impossível dar errado se nós estivermos na direção. Olha que interessante, o que vai colocar nesse terceiro subponto, o Espírito age conforme o plano do Pai, no finalzinho do ponto assim, desse modo o Pai é o autor do plano da salvação. 1 João 4,14. Olha que interessante. E vimos e testificando que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Depois, ele vai dizer, o Filho é o executor da redenção, Hebreus 9:12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Glória a Deus. E aí, Efésios 1:5, o Espírito Santo é o aplicador da adoção. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Olha aí que bênção. Então a gente vê a harmonia da Trindade, da Santíssima Trindade agindo, né? O Pai, ele executa, o Pai é o autor do plano, o Filho executor e o Espírito o aplicador da adoção. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Nós estamos estudando a 11ª lição do primeiro trimestre de 2025. Hoje a temática é o Pai e o Espírito Santo. O terceiro ponto, a Trindade nos conduz à herança eterna. Evangelista David, eu volto contigo aqui, porque olha que interessante. A Trindade nos conduz à herança eterna. Herdeiros de Deus por adoção, depois eu vou com o Rômulo, co-herdeiros de Cristo por filiação, e por fim nós vamos encerrar juntos aí, pensando o Pai administra o tempo da herança. Herdeiro de Deus por adoção. Romanos 8:17a vai dizer, se nós somos filhos, e nós já entendemos isso pela lição, somos logo herdeiros e herdeiros de Deus. Um dos maiores privilégios da salvação de fato, é a adoção, né, espiritual. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas ele recebe como filhos em sua família. Mas é interessante esse capítulo 8 de Romanos, eu acho extraordinário. Acho que quem nunca debruçou em Romanos, né?
Romanos é um livro espetacular. Mas tem um versículo 3 desse capítulo 8 aqui, versículo 5, melhor dizendo. Eu gosto muito da versão João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, mas a Fiel fala que a inclinação da carne é a morte, né? Na versão Nova Almeida vai dizer assim, ó, os que vivem segundo a carne se inclinam para as obras da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E na versão Fiel vai dizer a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida, né? Parece Deus colocando Deuteronômio 28 na nossa frente. Não, você escolhe, você quer viver ou quer morrer, né? Quer bênção ou quer maldição, você pode escolher. Tem o livre-arbítrio, né, para escolhe o que você quer. A adoção, ela revela o amor do Pai, que decide nos acolher e nos dar uma nova identidade. Não somos mais estrangeiros espirituais, mas somos filhos amados que aguardam a plenitude da herança preparada por Deus. Eu queria abrir um parênteses aqui, pastor Valcir. Eu vivenciei uma cena uma vez de irmãos discutindo, brigando, né? E que coisa terrível. E por mais palavras ofensivas que um irmão direcionou para o outro, não ofendeu tanto. Mas quando esse irmão falou, você é uma criatura, ela entendeu o peso dessa palavra e ficou muito nervosa. Eu acho que foi pior do que qualquer palavrão que ela ouviu. Porque ela entendeu tanto esse negócio de ser filho de Deus, que quando falou criatura, se ofendeu mais do que qualquer outra palavra. E quão bom é saber, quão bom é aos nossos ouvidos, né? Isso é terrível para o diabo, mas para nós é muito bom saber que nós somos filhos de Deus, que fomos enxertados, né? Que agora fazemos parte dessa herança que é ser co-herdeiros com Cristo. Que profundidade! Gostaríamos de ter tempo aqui, né, pastor, para destrinchar mais esse tema aqui com os senhores, mas o tempo é bem curto, né? O que nós temos que entender é que esse momento é para ajudar aí os professores, nos ajudar a comentar essa lição. Mas foque isso, você tem tempo de poder administrar bem na escola bíblica dominical. Foque bastante nesse tópico, né? Herdeiros de Deus por adoção. Que tremendo isso, que tremendo. Eu gostaria de ter pelo menos meia hora só para introduzir, né? Mas vamos continuar, pastor. Glória a Deus. Herdeiros de Deus por adoção, e o mesmo versículo vai falar co-herdeiros de Cristo, eu deixo contigo, pastor Ramos, por filiação. Uau, estamos no mesmo nível que Jesus quanto à herança eterna. Glória a Deus. O que pertence ao primogênito agora pertence a nós. Que amor é esse? Que graça é essa? Que merecimento nós temos. Né? Por isso é graça, não é mérito. Eu até penso nesses dois pontos. Temos uma herança de Deus e agora estamos no mesmo direito com Cristo, daquilo que é dele. E o autor vai colocar aqui, não estamos falando de coisas corruptíveis, heranças corruptíveis, temporárias. Nós estamos falando realmente de uma herança que é dada porque teve a morte, né? A gente tem que lembrar da questão do testador, do testamento. Se não houvesse morte, não haveria essa questão de herança, né? Nós precisamos entender que essa é uma dádiva de Deus, mas estamos colocados a receber a herança que pertence a Jesus. Olha que glorioso. Então, ligando os dois pontos, talvez para deixar mais fácil de entender, eu vou relembrar de uma outra mensagem. Você estava presente, pastor, você aqui. Eu disse que, imagine um juiz. Olha só, David, com a lei, vamos dizer a palavra, né? E é legal nesse momento aqui de conversa a gente pensar juntos, que está com a palavra e um de nós está diante dele e ele olha para a palavra, viu que a gente infringiu a lei e diz qual é o castigo, qual é o pagamento devido pelo que você fez, né? Você é escravo e você merece a morte. Você não tem mais liberdade, você é devedor, é impossível você pagar, você é um escravo e o que você merece é a morte. Está aqui a lei, está aqui. Você está condenado. Essa é a sentença. Aí, de repente, esse juiz, que é justo, que tem poder, diz, primeiro lugar, já seria uma bênção gloriosa, estou absolvendo você. Tuas dívidas estão pagas. Oi? Ó, pago. Já começa aqui. Vamos lá. Está quitado, né? Cadê a cédula da dívida? Tá pago. Segundo, estou aqui, ó, declarando. Você não é mais escravo. Você tem um novo status, uma nova vida. Você agora é livre. Nossa, seria maravilhoso. Tem mais um detalhe, não esqueça. Você merece a morte. Você agora tem vida. Você está livre da morte. Livre da condenação. Dívida paga. Livre da morte. Isso já não seria glorioso? Agora, sabe o que é a adoção? Ser
herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, é esse juiz olhar e dizer, e tem mais uma coisa, eu não somente livro você das dívidas, da escravidão e da morte. Não somente torno você livre, eu estou te adotando como meu filho, e tudo que é meu agora é teu. Que profundo isso. A adoção é algo tão glorioso que ela honra e dignifica a Deus na nossa incapacidade de lidar com isso. Por isso ele é autor e consumador da fé. É por isso que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la ao seu tempo e ele vai realizar naquele dia, quando vier o que é perfeito. Veja só que glorioso que estamos lidando aqui. Não estamos falando de coisas temporárias, humanas. Ele diz, o que é co-herdeiro com Cristo? Jesus repartindo com os irmãos redimidos a herança eterna. Está lá em Apocalipse 3, 21. Olha só. Não é apenas desfrutar da glória. E aí eu queria de novo pedir para você destacar aí. Mas também participar, e agora vem um novo momento, dos seus sofrimentos. Eu estou no mesmo nível de Jesus, ok? Então, se nem Jesus ele poupou, a mim também não serei poupado. Opa, eu tenho a glória, mas para ter glória eu também tenho sofrimento, porque a cruz precede a coroa, diz o autor. Então, nosso chamado é para ser salvo, mas não apenas isso. Nós precisamos ser moldados no modelo do Filho, no modelo de Jesus. Nós precisamos ter as marcas da cruz, está lá em Gálatas 6 e 7, eu tenho as marcas da cruz de Cristo. Porque diz a Bíblia, não citado aqui abertamente pelo autor, mas o texto nos lembra disso, se com ele sofrermos, com ele também seremos glorificados. Então, Romanos 8 é claro, inclusive o versículo 18 lembra que provações, tribulações, aflições têm propósito eterno. Então, eu estou no mesmo nível que Jesus, vou ter herança, mas também terei sofrimentos, também passarei por tribulações. Só que esta leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que é de ser revelada. Quero aplicar melhor para os meus alunos, ou você aluno, quero entender melhor, quero compreender, quero ter um tempo de comunhão com a minha família ao redor da mesa. Do que estamos falando? Nova Jerusalém é seu. Nunca mais sofrimento, nunca mais os efeitos do pecado. Morte, tristeza, angústia. Novo nome, novo corpo. Nós o veremos como ele é. Estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais o mal nos atingirá. Será só glória, paz e bênção para sempre. Nós o adoraremos face a face. Melhor do que o céu, que já é glorioso, é ter Deus. É Ele que foi nos preparar lugar. E nós estaremos com Ele. Esse é o grande chamado e que já prepara para o terceiro ponto sobre quando isso vai acontecer. E aqui nós queremos aprender um pouquinho com o pastor Evalcer. Mas há algo que nos chama aqui. Há uma herança incorruptível que não se pode murchar. Quando esse tabernáculo se desfizer, há um cujo artífice é Deus. E essa é a grande verdade do Evangelho. Não pensamos só uma mudança de conduta, em um projeto de socialização. Não, nós estamos falando de redenção. E nós estamos falando de sair das trevas e ser transportado por uma força maior para a luz, mas ser conduzidos para uma eternidade. A salvação é uma verdade aqui e agora, mas que me transforma de glória em glória para uma eternidade. E essa é uma herança que eu tenho de Deus, de ser co-herdeiro com Cristo e receber os benefícios que Jesus tem. O Pai lhe deu uma coroa, o Pai lhe deu um trono, e o Pai lhe deu a posição, o nome que está sobre todo nome. E veja só, nós vamos ter uma coroa, nós vamos se assentar para reinar, e nós teremos um novo nome. E é essa marca do Filho em nós, é esse nome do Filho em nós, é esse senso de pertencimento que hoje aqui é simbolizado pela marca de pertencimento, que é o Espírito em nós, e que naquele dia será estarmos com o Senhor e nós reinaremos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a maior herança que não se pode murchar. Precisamos manter convictos de que o Espírito em nós, naquele dia, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus com o mesmo poder, nos ressuscitará. Por isso nossa fé não é vã, nossa pregação não é vã. Vale a pena passarmos por tribulações e aflições, porque naquele dia nós estaremos no lugar da glória. Glória a Deus, que coisa profunda, pastor Romulo, evangelista David, a gente olhar, né? Muito lindo isso. Terceiro subponto, o pai administra o tempo da herança. Eclesiastes 3:1, né? Há um tempo determinado, isso está até de sugestão de leitura bíblica na lição. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quando eu estava olhando para esse ponto, eu comecei a lembrar de algumas chaves que são usadas hoje, né?
E aí eu tomo, diga aí, repita bem alto após mim, eu tomo posse da minha vitória, eu determino a minha bênção. E esse texto, ele vai mudar um pouco esse conceito, porque daí ele nos quebra, porque a lição está dizendo que Deus tem o controle do tempo oportuno e exato. Aí eu peguei aqui, daí vocês vão me ajudar, tá? Vão aprender comigo. Aliás, que material bom, né? Livro de apoio, Essencial. Douglas Batista, mas olha só que interessante, na página, eu até anotei aqui, a página 133 e 134. Olha o que diz, o ponto central é que o acesso à posse à herança não é automático, depende da administração soberana do pai, conforme Gálatas 4:4, quer dizer, é Deus quem gere essa herança. Agora ele traz aqui o britânico Donald Guthrie, eu acho que é isso, me ajudem aí. O pai está no controle da situação, fazendo os melhores arranjos para o seu filho, e isso serve de ilustração admirável da provisão de Deus para o seu povo. Olha que profundo isso aqui. Agora, outro comentário, e a gente vai pensar junto. O alemão Adolf Pohl enfatiza que não foi o tempo que colocou Deus em movimento. Isso aqui eu achei maravilhoso, eu destaquei. Não foi o tempo, David, você gosta dessas frases, né? Que colocou Deus em movimento, porque os povos estiveram maduros ou uma lei numérica se manifestasse, mas foi Deus quem fez o tempo andar. A espera não é passiva, mas é um processo de aprendizado em que Deus prepara o coração e amadurece o herdeiro. Eu achei lindo isso aqui. A espera não é passiva, mas é um processo de aprendizado em que Deus prepara o coração e nos amadurece. Não vou dizer amadurece, ele nos amadurece. Então, é Deus que administra no tempo certo. É Ele que trabalha no seu kairós e não no nosso cronos. Então, evangelista David, pastor Rômulo, é o último ponto dessa lição. Deixo vocês à vontade aí para comentar, porque eu sei que vocês estão cheios de comentário aí para ajudar. Não, só queria ver nessas frases de efeito, se ia dizer esse negócio de profetiza por irmão, então. Você vai ter que sofrer para ser moldado pelo modelo de Jesus. Você vai ter que perder um monte de coisa, você vai ter que ir para a cruz. Né? Porque a gente faz campanha por tanta coisa, mas não faz campanha para a gente morrer. Para a gente ir para a cruz. Para a gente ressuscitar numa nova vida. Sabe? Um jejum de tanta coisa que a gente precisa fazer. Começando pelo alimento que nos domina, do nosso próprio ventre que nos domina. Verdade. Porque a gente não busca mais santidade em vez de religiosidade. Em vez de aplauso, renúncia, entrega, compromisso. O púlpito não é balcão, a igreja não é cliente. Nós somos servos limitados. Um simples cano que estava tudo quebrado e sujo, mas que foi restaurado e pelo qual passa água cristalina, que é o Senhor Jesus. Isso vem pelo Espírito. Não é sobre nós se conviver comigo, se conviver com a gente, né? E quem sabe tanto está assistindo, vai ver tantas falhas e limitações mesmo. A gente precisa do Espírito para ser transformado e no modelo de Jesus. E por isso que a gente ora em nome de Jesus. A gente não tem nenhum direito. Mas uma herança dessa, e o Pai tem um tempo oportuno, e o Pai trabalha enviando o Filho para salvar, o Espírito para aplicar. E ainda o Espírito inspira a gente, traz a palavra, organiza ela, prepara um programa como esse, inspira alguém para fazer uma escola bíblica, começando com crianças, de repente vai alcançando famílias, a sociedade, cria-se uma escola bíblica dominical, e hoje nós podemos celebrar isso. Glória a Deus. Isso é glorioso demais. A gente perde dimensão, a gente fica incomodado com coisas do culto, porque a gente precisa amadurecer, precisa do Espírito Santo. Aí a pregação incomoda, o louvor incomoda, coisas periféricas incomodam, porque não era do nosso jeito. Aí a gente quer culto do jeito, cônjuge do jeito, pastor do jeito, amigos do nosso jeito. Né? Vamos repetir o Hernandes Dias Lopes, põe o espelho e canta grandioso és tu, né? A gente precisa se humilhar ao Espírito Santo para ser do modelo de Jesus. E talvez alguns irmãos, como os nossos queridos apóstolos, como profetas, como a igreja primitiva, não vai terminar a vida aqui com aplausos. Talvez alguns vão terminar sozinhos, como estava Jesus ali. Talvez o ministério de nós vai ser como o de Paulo. Talvez alguns de nós vai terminar sem ser muito bem compreendido e tempo depois vão dizer, olha, né? Mas que sementes plantadas através de nós sejam frutos que permaneçam. Sejam sementes que produzam outros frutos. E estejamos nós numa posição ou sejamos tirados por ela, mesmo que isso nos cause dores. E que bom que isso nos causa dores. Isso é saúde.
Demonstra que a gente quer servir, desde que não seja por causa do orgulho, tá tudo bem, quero servir. Eu acho que eu poderia fazer mais, tá tudo bem com isso. Eu passo por isso, a gente passa por isso, a gente tem frustração com a gente, com os outros, a gente frustra pessoas. Mas que no meio de tudo isso, a gente possa viver um evangelho no qual a gente, apesar dessas falhas nossas, limitações, das falhas uns dos outros, a gente possa pelo menos apontar para Cristo e dizer, é sobre Ele. E as pessoas vejam, inclusive nas nossas inabilidades, que sempre quem fez através de nós foi Ele. Que a beleza do Senhor seja tão gloriosa em nós, que ela esteja para além das nossas feiuras e das nossas deformidades, e que o Espírito brilhe Jesus em nós. Essa é a minha oração e meu desejo. Glória a Deus, evangelista David. Eu achei interessante, pastor, você comentou ali sobre o determinismo, né? Esse povo, não sei se estou risado, eu choro, não é sério, né? Eu fiquei numa situação assim que misturou os sentimentos, né? Porque é visível que quem inventou esse evangelho do determinismo foi o Satanás. Visível. Porque, veja bem, nós falamos que nós temos bênçãos, que nós somos libertos, somos filhos, tem o Kairos, tempo de Deus. E nós estamos com uma geração que está pregando, não, determina aí, onde você pisar, a terra será sua. O diabo fez a mesma coisa para Jesus, falou assim, vai lançar daqui para baixo. O Senhor Deus dará ordem aos seus anjos, pode lançar. Determina a tua vida e pula que ele vai te pegar nos ares. Então assim, a gente toma cuidado. Todos os reinos são teus, tudo é teu. Então assim, desculpa irmãos, né, abri o coração aqui agora, mas como o pastor Valcir citou, eu tive uma mistura de sentimentos, né? A gente toma cuidado, porque hoje em dia as redes sociais elas são muito boas, uma ferramenta excelente, só que muitas pessoas que, de verdade, às vezes eu assisto assim, eu falo pra minha esposa, acho que eu vou cancelar tudo, não quero ver mais nada. Porque é um problema, essa geração não paga o preço, está tão preocupada às vezes em gravar, em fazer os seus filhos que acabam estudando e prega o que acha bonito. Então, cuidado com esse determinismo, né? Cuidado com esse jargão que os pregadores usam. Eu falo porque eu também prego, o pastor Romulo, um pregador, um grande pregador. Então a gente toma mais cuidado. Às vezes você está pregando, não, achei legal. Deus faz desafio, pastor. Deus, eu já vi em igreja Deus levantar um obreiro e falar, vai ser 10 pessoas que curaram e Deus curar as 10. Vai manifestar 10 espíritos aqui para Deus libertar e manifesta 10. Então eu acredito no desafio, mas não nesse determinismo desenfreado que está sendo pregado hoje. E essa era a mensagem, só ler o texto lá de Mateus. Essa era a mensagem que o diabo pregava. Te darei todos os reinos se prostrado me adorar. Determina se tem direito. Ele pregou até no paraíso, né? Para Eva ele já pregou. A lógica é a mesma. Cuidado. Que venha o reino, né? Que a gente possa se humilhar. Eu acho que a gente está sendo aqui advertido pelo Espírito, e que bom que a gente está sendo exortado, precisa ser tanto transformado. Nossa, nós precisamos. Sabe? E a gente precisa lembrar que o púlpito não é para promoção, a pregação não é um meio para que a gente possa ser o melhor, ou o que tem os melhores aplausos. Nem tudo que emociona, arrepia, é saudável. Verdade. Pastor Romulo, o evangelista David, a gente está nesse, como dizia um amigo, nessa ambiência tão especial, né? E é bom que você que está nos assistindo, você sinta isso também, que não é só uma mecânica de preparo de aula, e sim o Espírito Santo nos conduzindo para um propósito maior. Mas eu quero louvar a Deus, né? E a gente, meu Deus, dá vontade de ficar, né? Concluímos entendendo que o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filho por adoção, herdeiros com Cristo. Habita em nós, orienta e santifica o crente. Pastor Romulo, uma vez mais, gratidão pela sua vida, ter podido estar aqui. Deus abençoe você, sua casa, seu ministério, família, tudo que te envolve. Evangelista David, da mesma forma. Gratidão pela sua vida, pelos comentários, são ricos, eu creio que vai abençoar muitas vidas e muitos professores, e vai ser isso em nome de Jesus. Próxima lição de número 2, já estamos tratando no final do trimestre praticamente, o Filho e o Espírito. Hoje tratamos do Pai e o Espírito Santo, a próxima, o Filho e o Espírito Santo, que é a lição de número 12, que nós deixamos o convite para você assistir. TV Mão Amiga você acessa, EBD, SJT é o nosso canal no YouTube, acesse lá, se inscreva, divulgue, nos ajude. Eu quero nesse momento pedir ao evangelista David para nos despedir em oração. Oremos. Pai, te damos graças uma vez mais por estar aqui, Senhor, comentando, falando sobre a tua palavra. Gratidão. Que bom estar falando sobre a tua obra, sobre a tua palavra, Pai. Continua nos instruindo através da sua palavra. Que a sua palavra possa nos conduzir, que a tua palavra possa nos direcionar. Usa cada um, Pai, que está aqui. Usa cada um que estará ouvindo essa aula. É que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical.